Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 330º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 44 e 45, livro de Salmo, capítulo 121, e o livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 23 ao capítulo 8, versículo 1.a. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 44 e 45. O portão leste. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Reformas no ministério do santuário. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra e o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. Porque vocês levaram estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para o servir.
Mas porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele. Os deveres dos sacerdotes. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta de toda a espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. A porção da terra separada para Deus. Quando vocês repartirem a terra como herança, façam uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Ela será santa em toda a sua extensão. Dessa porção, o santuário será uma área quadrada de 250 metros por 250, tendo ao redor uma área aberta de 25 metros de largura. Dessa porção santa, separe uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura.
Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, destinado aos sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir o Senhor, e lhes servirá de lugar para as suas casas. Será também um lugar santo para o santuário. Os levitas, ministros do templo, terão uma propriedade de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, onde poderão morar em suas cidades. Separem uma área de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento ao lado da porção santa, para ser propriedade da cidade. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. A porção do príncipe de Israel. O príncipe terá a sua parte dos dois lados da porção santa e da propriedade da cidade, diante da porção santa e diante da propriedade da cidade. Do lado oeste se estenderá na direção do oeste, e do lado leste se estenderá na direção do leste. O comprimento corresponderá a uma das porções das tribos, desde a fronteira oeste até a fronteira leste. Esta terra será a propriedade do príncipe em Israel. Os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Pelo contrário, distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Pesos e medidas. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel. Afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa contenha a 10ª parte do homer. O homer será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras. Uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo e a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro, como o homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Ofertas no Ano Novo. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará a purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo templo. Na Páscoa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor: 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17,5 litros para cada novilho e para cada carneiro, e 3,5 litros de azeite. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa, fará o mesmo.
a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Sem revelar a verdadeira identidade desta pessoa, Ezequiel apresentou o príncipe, conforme versículo 3, e o mencionou pelo menos 16 vezes no restante do livro. Deu uma conferida no capítulo 45, versículos 7 e 8, para obter outras informações sobre esse príncipe. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. O Senhor foi muito específico em se tratando do modo como o santuário seria usado. Ele advertiu os futuros sacerdotes, dizendo que eles deveriam ensinar o povo a fazer a distinção entre o puro e o impuro, conforme versículo 23, e também capítulo 22, versículo 26, e a não permitir que estrangeiros profanassem o templo. Muitas das leis mosaicas para os sacerdotes estão resumidas em Ezequiel 44, versículos 10 a 31. Exposição bíblica dos versículos 17 a 31. O Senhor também foi muito específico com relação à conduta dos sacerdotes. Ele lhes disse o que vestir, conforme versículos 17 a 19, e como deveriam se arrumar, conforme versículo 20. Advertiu-lhes de que não deveriam beber vinho durante a ministração, conforme versículo 21. Referiu com quem não deveria se casar, versículo 22, e deixou claro que eles sempre deveriam mostrar e ensinar a diferença entre puro e impuro, conforme versículo 23. Mesmo que um parente estivesse para morrer, conforme versículos 25 a 27. Aqueles homens de Deus deveriam agir como juízes e cuidar para que a lei fosse respeitada e obedecida. Referência versículo 24. Como os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes do reino não receberiam uma herança de terra, mas teriam o Senhor como sua herança e poderiam viver das ofertas do templo. Referência versículos 28 a 31 e também Números 18, versículo 20, Deuteronômio 18, versículos 1 a 2 e Josué 13, versículo 33. Compreendendo o capítulo 45, trago a exposição bíblica do capítulo 45, versículo 1 ao capítulo 48, versículo 35. Os últimos capítulos da profecia de Ezequiel explicam como a terra de Israel seria dividida durante a era do reino, com uma seção dedicada ao Senhor, outra ao príncipe e, em seguida, uma a cada uma das 12 tribos. As primeiras divisões da terra prometida foram feitas após a conquista de Canaã, com Josué, o sumo sacerdote, Eleazar e o chefe das 12 tribos, lançando a sorte perante o Senhor para definir os limites, conforme número 26, versículos 52 a 56, capítulo 34, versículos 16 a 29, Josué, capítulos 13 a 22. Durante seu reinado, o rei Salomão dividiu a terra em 12 distritos reais e exigiu que cada um deles provesse alimento para o rei e sua família por um mês, conforme 1 de Reis, capítulo 4, versículos 7 a 19. Mas nenhum limite propriamente dito foi alterado. No entanto, o plano não foi bem aceito pelo povo. Referência 1 de Reis, capítulo 12, versículos 1 a 19. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6 e do capítulo 48, 8 a 9. Entre as áreas destinadas a Judá e a Benjamim estaria uma parte reservada para o Senhor e o príncipe. A parte do Senhor teria o equivalente a 142,5 quilômetros quadrados. A área seria dividida horizontalmente em 3 partes, cada uma com 12,5 km de comprimento. A parte superior, com 5 quilômetros de largura, seria a área sagrada para o templo e os sacerdotes. Eles não teriam permissão para serem donos de terras, mas poderiam viver ali, perto do santuário. Referência capítulo 44, versículo 28. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 45, trago a exposição bíblica do capítulo 45,
dos versículos 7 ao capítulo 46, versículo 18 e do capítulo 48, versículos 21 a 22. O príncipe em questão não deveria ser confundido com Davi, o líder no meio delas, das ovelhas, conforme capítulo 34, versículo 24, capítulo 37, versículos 24 a 25, a quem alguns veem como o Messias, o herdeiro do trono de Davi, conforme Lucas 1, versículos 30 a 32. Nem deveria ser confundido com o Messias. O príncipe seria um homem casado e teria filhos, que poderiam herdar a terra, conforme Ezequiel 46, versículos 16 a 18, localizada em cada um dos lados da área sagrada central. Em nenhuma passagem ele é identificado como um membro da família real, um sacerdote ou um levita. A Bíblia não nos diz nem de que tribo ele virá. Ao que parece, será um governante civil, um vice-regente sob a autoridade do Messias e, não obstante, grande parte de suas funções será religiosa. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 121. Deus, o nosso protetor. Cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 121, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Se o Senhor criou os céus e a terra, então Ele é um Deus de poder, de sabedoria e de glória, e não temos nada a temer. Satanás e seu exército de demônios podem trabalhar contra os santos, mas este ainda é o mundo de nosso Pai. Quando os viajantes avistavam Jerusalém, situada nos montes, conforme Salmo 87, versículo 1, 125, versículos 1 e 2, 133, versículo 3, eles sabiam que Deus habitava lá em seu santuário e daria a ajuda de que precisavam. Conforme capítulo 3, versículo 4, capítulo 20, versículo 2, capítulo 46, versículo 1, capítulo 124, versículo 8, capítulo 134, versículo 3 e 1 de Reis, capítulo 8, versículos 29 a 53. Tudo nos céus e na terra dão testemunho do grande Criador, que também é nosso Pai Celestial. Então, por que deveríamos ter medo? Reflita. É a exposição bíblica dos versículos 3 e 4. A palavra traduzida por tropece significa escorregar e patinar, cambalear, ser derrubado. Como era fácil torcer o tornozelo ou até cair e quebrar um osso durante a caminhada em estradas acidentadas e rochosas. Mas o Senhor se preocupa com os nossos pés e com nossa caminhada, enfim, com nossa vida. Compreendendo o versículo 5, o Senhor é o nosso protetor. Ele não só está no trono, olhando lá de cima para nós, mas está ao nosso lado para nos proteger de todo mal. Isso não significa que os servos submissos a Deus nunca irão se encontrar em situações difíceis ou perigosas, ou que jamais irão sentir dor física e emocional. As coisas que Deus permite que nos aconteçam em sua vontade podem nos ferir, mas não nos farão mal. Davi teve muitas experiências que trouxeram sofrimento e até ameaçaram sua vida, mas o Senhor lhe permitiu transformar aquelas aparentes tragédias em belos salmos que nos encorajam hoje. O Senhor está ao nosso lado, acolhendo-nos com a sombra de que precisamos. Aleluia. Compreendendo o versículo 6,
O salmista não acreditava na superstição de que as fases da lua afetavam a mente e o corpo das pessoas. Seja de dia, seja de noite, no calor ou no frio, sejam quais forem as mudanças, a presença do Pai provê tudo aquilo de que precisamos. Aleluia! Não precisamos ter medo de ataques súbitos que podem acontecer durante o dia ou na calada da noite, pois a sombra do Todo-Poderoso, aleluia, nos cobre. Referência Salmo 91. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 121. Trago a exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Todo mal significa qualquer coisa que possa nos prejudicar, mas, pela sua graça, Deus transforma em bem as coisas que consideramos mais. José teve de suportar as calúnias e o ódio de seus irmãos, bem como 13 anos de separação de seu pai, as falsas acusações da mulher de seu patrão e anos na prisão, tudo por causa dos pecados de seus irmãos. Mas, no final, ele pôde dizer: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Referência a Gênesis 50, versículo 20. E Paulo disse o mesmo em Romanos 8, versículo 28. Os judeus ortodoxos levam Deuteronômio 6, versículo 9, capítulo 11, versículo 20, à risca e prendem caixinhas de metal contendo trechos das escrituras no batente direito da porta de casa. Eles tocam o objeto com reverência toda vez que entram e saem da casa. Essas caixas são chamadas de mezuzás. A palavra significa batente. Alguns judeus também colocam mezuzás no batente direito de cada quarto da casa. Que alegria saber que, quando entramos e saímos da casa, vamos de um lugar a outro da cidade ou até mesmo de um país a outro, o Pai está conosco e cuida de todas as nossas necessidades. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23 ao capítulo 8, versículo 1.a. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel:
Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, o deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas, os pais de vocês, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. A morte de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 23 ao capítulo 8, versículo 1.a. Exposição bíblica dos versículos 23 a 29. Na opinião de alguns rabinos, 40 era a cidade em que um homem já tinha atingido a maturidade. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. Os primeiros 40 anos são passados no palácio do faraó, os próximos 40 anos são passados no deserto, e os outros 40 anos são aqueles em que Deus delegou a ele o cuidado do seu povo. Moisés iniciou seu período de treinamento depois de tentar libertar os israelitas de um modo não determinado por Deus.
Nós devemos ter o cuidado de fazer o trabalho de Deus da maneira como Ele quer, no tempo dele, pelas razões e motivações dele. Já se disse que Moisés passou 40 anos pensando ser alguém, passou mais 40 anos achando que não era ninguém e, finalmente, passou mais 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com alguém que não era ninguém. Exposição bíblica dos versículos 30 a 34. Fazendo menção ao episódio da sarça ardente, Estevão sublinhou mais uma vez o fato de que Deus é livre para se revelar onde quer que deseje. Assim, seja qual for o lugar onde Deus se revele, esse lugar se torna Terra Santa. Exposição bíblica dos versículos 35 a 41. Estevão demonstrou que Moisés, acerca de quem os líderes acusaram Estevão de estar falando contra, conforme Atos 6, versículo 11, havia sido rejeitado pelos antepassados dos líderes como líder e redentor apontado por Deus de igual modo como eles estavam rejeitando Jesus. Era Jesus aquele de quem Moisés deu testemunho, prenunciando sua vinda, conforme Deuteronômio 18. Estevão desafiou os líderes religiosos de seu tempo a acreditarem em tudo o que Moisés ensinara ou a rejeitarem tudo. Nossos pais não quiseram obedecer. O Talmud, comentário judaico do Antigo Testamento, chama o episódio do bezerro de ouro de ação indizível. Os rabinos não tinham a intenção de falar sobre esse assunto, proibindo a tradução de tal citação no vernáculo para os serviços religiosos da sinagoga. Os líderes religiosos desejavam enterrar o incidente, mas Estevão lançou diante do conselho dos judeus. Exposição bíblica dos versículos 43 a 44. Estevão adverte seus acusadores quanto à possibilidade de Deus abandonar Israel caso a luz do evangelho fosse rejeitada, assim como uma vez ele fizera enviando Israel ao exílio babilônio. Exposição bíblica dos versículos 44 a 45. O antigo tabernáculo tinha sido o núcleo de adoração nacional dos israelitas, até mesmo depois da libertação milagrosa ocorrida no Egito. Havia uma tendência entre as pessoas de se esquecerem da presença de Deus. O tabernáculo era um testemunho constante da presença de Deus, independente dos locais para onde o povo fosse. Paulo diz que nós somos o tabernáculo, o templo de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Nunca podemos nos apartar da presença de Deus porque levamos a presença dele em nós. Referência a Salmos 139. Exposição bíblica dos versículos 46 a 50. Era o desejo de Davi dar para Deus o lugar de habitação permanente. O perigo do pedido de Davi estava na possibilidade de alguns identificarem a presença de Deus como lugar edificado, como se Deus fosse limitado àquele local. Deus honrou o desejo de Davi, permitindo que Salomão construísse o templo. Deus encheu aquele lugar da glória dele, da Shekinah, uma demonstração da sua presença. Mas Deus não habitava no templo. O Criador não pode ser limitado por nenhuma de suas criações. A sua presença enche todas as coisas criadas. Salomão entendeu isso muito bem quando dedicou o templo. Referência 1 de Reis, capítulo 8, versículos 27 a 30. Em sua fala, Estevão enfatizou o que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Compreendendo o versículo 48, até Salomão conheceu a verdade de que Deus não habitava em construções, conforme 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27, e o profeta Isaías deixou isso ainda mais claro, conforme Isaías 66, versículos 1 a 22, nós realmente não fazemos nada para Deus porque tudo vem dele. Então, como pode o Criador do universo estar limitado em uma construção feita por homens? Referência Atos 17, versículo 24. A defesa judaica de seu templo era ilógico e contra as Escrituras. Exposição bíblica dos versículos 51 a 53. Este é o clímax do discurso de Estevão, a aplicação pessoal que corta o coração de seus ouvintes. Ao longo dos séculos, Israel se recusou a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades que ele havia revelado ao seu povo.
Seus ouvidos não ouviram a verdade, seu coração não recebeu a verdade, seu pescoço não se curvou à verdade. Consequentemente, Israel matou seu Messias. Compreendendo o versículo 53, em vez de ver a verdade de Deus como uma semente que produz fruto e mais sementes, os líderes religiosos embalsamaram-na e recusaram-se a aceitar qualquer coisa nova. Quando Jesus veio à Terra, a verdade de Deus estava incrustada de tanta tradição que as pessoas não conseguiram reconhecer essa quando ele a mostrou. As tradições humanas mortas haviam substituído a verdade viva do Senhor. Referência a Mateus 15, versículos 1 a 20. Compreendendo o versículo 56, Estevão viu a glória de Deus e seu Filho de Deus de pé para recebê-lo no céu, conforme Lucas 22, versículo 69. Nosso Senhor assentou-se quando ascendeu aos céus, conforme Salmos 110, versículo 1, Marcos 16, versículo 19. Mas se levantou para receber na glória o primeiro mártir cristão, conforme Lucas 12, versículo 8. Esta é a última vez que o título Filho do Homem é usado na Bíblia. Definitivamente é um título messiânico, conforme Daniel 7, versículos 13 a 14, e o uso dele por Estevão foi mais um testemunho de que Jesus é, de fato, o Messias de Israel. Compreendendo o versículo 58, Deus não chama todos os fiéis para serem mártires, mas Ele nos chama indistintamente para sermos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, versículos 1 a 2. Em alguns aspectos, viver para Cristo pode ser mais difícil do que morrer por Ele. Se estivermos vivendo para o Senhor, contudo, estaremos preparados para morrer por Ele, se Deus nos chamar para isso. Caminhando para o último trecho da Bíblia, e eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 23 ao capítulo 8, versículo 1.a. E eu trago este tema para encerrar os nossos estudos no dia de hoje. Atos 8, versículo 1a. Narra o início de uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém que levou à dispersão dos cristãos pelas regiões de Judéia e da Samária. Essa perseguição, liderada por Saulo, resultou na disseminação do cristianismo além de Jerusalém. Após a morte de Estevão, conforme Atos capítulo 7, a igreja de Jerusalém passou por um período de intensa perseguição. Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, era um fervoroso perseguidor da igreja, autorizando a prisão e o apedrejamento de cristãos, incluindo Estevão. A perseguição levou os cristãos a se dispersarem, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém. A dispersão, apesar da perseguição, acabou por ser um dos meios de Deus para disseminar o evangelho para outras regiões, como Judéia e Samária. Em suma, Atos 8, versículo 1.a serve como um lembrete de que a perseguição pode, em vez de destruir, fortalecer e expandir a fé cristã. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.